Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Aí está a campanha eleitoral e as tão habituais promessas eleitorais para o desporto. Um relatório de 2021 aponta para perdas irreparáveis, quebra de 600 milhões de euros, 3.100 clubes e 16 mil empregos que desapareceram no setor do desporto. Como recuperar estes números absolutamente devastadores? Connosco temos Carlos Paula Cardoso, Presidente da Confederação do Desporto de Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela presença neste jogo económico, que chega precisamente um dia depois de ter existido um debate que a Confederação do Desporto de Portugal promoveu com os partidos políticos para perceber então o que é que poderá ser feito pelo setor do desporto, de acordo com as propostas de cada um dos partidos. Gostaria de lhe pedir o balanço desse encontro com os partidos que vão concorrer às próximas eleições legislativas. Boa tarde, muito obrigado pelo vosso convite, é um prazer estar convosco. Alguns que não penso que é a vez que nos cruzamos. O João Marcelino, pelo menos, é aquele que eu conheço há mais anos, das lides, dos recordes, da bola, etc., lides esportivas. Mas, portanto, é um prazer convosco. Enfim, o que se passou ontem no Museu do Desporto, a convite da Confederação do Desporto de Portugal aos partidos políticos, com assento parlamentar, para falarem connosco, e connosco não é com a Confederação apenas, estavam presentes 3 dezenas de presidentes ou vice-presidentes de federações esportivas, que participaram no debate, que afinal que decorreu durante, posso dizer-vos que foram praticamente 3 horas de debate, portanto foi um debate muito alongado e muito alargado. Foi muito interessante, quer dizer, digamos que é algo que nós Confederação fazemos desde 2005, nas vésperas das eleições legislativas temos feito sempre este tipo de debate. Desta vez foi um bocado mais complicado, na medida em que alguns partidos não conseguiram marcar a sua presença, o que não é hábito, digamos, devo dizer-vos. Tivemos apenas não, eram 3 partidos muito importantes do nosso panorama, político. O Partido Socialista, com aquele que é atualmente o secretário de Estado do Desporto, não é João Paulo Rebelo, o Partido Comunista, com a Alma Rivera, com a deputada Alma Rivera, e o PAN, com a doutora Anabela. Portanto, foi realmente um debate foi interessante. Portanto, digamos que não ficamos a conhecer mais pormenorizadamente o que é que alguns partidos pensam em relação ao desporto, mas quando nós aqui, enfim, aqui na Casa da Confederação, antes deste debate de ontem, algo que nos entristece, devemos dizer mesmo entristece, é que, lendo os programas partidários para as eleições do próximo dia 30, desta vez há uma ausência muito grande do desporto na generalidade dos programas partidários. Alguns falam um bocadinho alguns com alguma ênfase, mas tendo nós um leque alargado hoje em dia de partidos com assento na Assembleia da República, digamos que metade deles praticamente não têm quase uma única palavra, não tem nada sobre o desporto. O que é... Como é que se explica essa ausência? Bom, eu penso que as questões económicas, e vocês são estão ligados à família dos partidos neste caso, não é verdade? As questões económicas, e vindo nós de um período em que, enfim, ainda a atravessar, ainda a acabar com o período da pandemia, não é verdade? Em que a economia sofreu, obviamente, grandemente, e há necessidade de uma revitalização do país e dos países todos, ao fim e ao cabo, por causa da pandemia. Eu penso que as questões económicas ocupam mais espaço neste momento, mais preocupação para os partidos políticos. E, portanto, as questões eu assisti às realidades dos debates, como sabe, tem havido durante 2 semanas uma série de debates entre os principais elementos de cada um dos partidos políticos. Houve ainda ontem e anteontem mais um debate alargado em que estiveram presentes anteontem os 9 partidos da Assembleia Pública, e ontem os partidos que não tinham, que enfim não têm ninguém eleito passado. Nós, palavras como desporto, eu não me lembro. Como cultura, lembro de ouvir uma vez.
Portanto, digamos que há setores que são fundamentais na sociedade e na vida, enfim, na vida de um país, que representam assim o seu pulsar do dia a dia e é aquilo que deve, enfim, que deve motivar as pessoas para além da questão enfim, das suas a fazer profissionais, do seu trabalho, para, digamos, a cultura e o desporto são aspectos fundamentais. E neste caso, eu refiro ao desporto, é esse que me traz aqui. Penso que neste momento foram esquecidos quando esses partidos, quando esses programas foram redigidos. Como eu disse, não em todos os casos, não é verdade, mas na realidade dos partidos políticos. Portanto, isso é algo que ontem, enfim, que tinha marcado já a nossa preparação para o debate de ontem, e que ontem, é claro que ontem falou-se de desporto, obviamente, não fazia seu sentido, não é? Mas foi muito interessante e devo dizer que ficámos agradados em geral com aquilo que ontem ouvimos e com aquilo que foi ontem discutido, porque foram colocados, como estavam presentes, digamos, embora via online, em razões esportivas, foi possível colocarem algumas questões concretas, prementes, porque que elas sofrem, e elas, obviamente, os clubes que elas representam, sofrem na pele, ou têm sofrido na pele, ao longo destes últimos, praticamente 2 anos, praticamente. Certo. Muito bem, Sr. Presidente, vamos alargar aqui um pouco a conversa também Com certeza, aos nossos comentadores. Eu não gosto de ter o seu Não, claro que sim. Vamos então. João Marcelino, gostaria de ouvir a tua opinião. Este é um tema recorrente no jogo económico, a questão do impacto do desporto e a capacidade, muitas vezes, dos clubes serem absolutamente insubstituíveis, terem um papel social absolutamente insubstituível naquilo que é a sociedade portuguesa. Falámos aqui do desaparecimento de 3.100 clubes, provavelmente esse número já está um pouco desatualizado. Deveriam os partidos políticos olhar para o setor do desporto com mais atenção e, se calhar, não omitir dos seus programas medidas para o desporto, tendo em conta que aquilo que nós ouvimos falar de desporto todos os dias nas televisões, nos jornais, nas rádios, tem a ver com milhões de euros e dá uma falsa sensação de que este é um setor perfeitamente abastado e com inúmeras possibilidades? A minha resposta à tua pergunta é sim, deviam olhar com mais atenção. Mas antes deixa-me cumprimentar o Carlos Cardoso, pessoa cuja ação no desporto também acompanho há muitos anos. Boa tarde, prazer. E depois, sim, e porquê? Em Portugal, normalmente quando se fala de desporto, as pessoas têm a tendência para associar a futebol. Quer dizer, o desporto é o futebol. E não é o futebol, o desporto é muito mais do que isso. E eu acompanho essa outra crítica que aqui foi feita pelo Carlos Cardoso, que o desporto e a cultura, é verdade, que foram 2 setores muito fragilizados pela pandemia, passaram completamente à margem desta campanha, com uma referência muito breve à cultura num debate. Portanto, o meu lamento por isso. Depois também, ainda antes de também fazer uma reflexão de fundo, lamentar que nesta tal reunião só tenha estado o Partido Socialista, o Partido Comunista Português e o PAN. Quer dizer, isto dá uma ideia da atenção que a maior parte dos partidos dá da desatenção que tem em relação ao desporto, e a pouca importância. Eu não pediria que os líderes dos partidos fossem especialistas nesta questão, mas os partidos têm que ter, como organizações que são da sociedade, pessoas que acompanham os diversos setores, e portanto, tal como o PS indica, neste caso o João Paulo Rebelo, que é o secretário de Estado do Desporto, todos os outros partidos deviam ter especialistas que acompanham estas questões, e portanto, para mim é uma falta grave não estarem numa reunião desta matéria. Depois dizer que sim, que obviamente que continuar no sim, a dizer que os apoios têm sido escassos. Nós sabemos que o setor de desporto não é um setor com uma enorme vitalidade. Muitos destes clubes são pequenos clubes que qualquer variação económica os põe a fechar as portas e portanto, ter o número que eu tinha aqui, que foi de um apoio de 65 milhões de euros, é absolutamente escasso para este setor, embora depois também em cada uma das modalidades tivesse havido outras ajudas, mas de uma forma geral parece-me que os partidos não preferem, por exemplo, falar muito do Serviço Nacional de Saúde, mas o Serviço Nacional de Saúde é tratar da doença e ouve-se muito pouco sobre tratar da saúde, e tratar da saúde, por exemplo, também passa pelo desporto. Saúde mental. Desporto de alta competição, não é futebol.
é desporto, é adquirir saúde, e isso é que é, digamos, uma forma também, seria uma forma de aliviar depois o Serviço Nacional de Saúde, e nós procuramos sempre reagir e não agir. Este é um desses casos, portanto eu não estou por dentro dos problemas, preferia que fosse o Carlos Cardoso a falar dos problemas concretos que afetam, mas eu deixo apenas esta reflexão, porque é uma mágoa que eu tenho há muitos anos, porque eu gosto de desporto, acompanho o desporto, não é só o futebol, não confundo o desporto com o futebol, porque o futebol tem as suas receitas próprias e, portanto, sobretudo quando falamos de futebol profissional, não de futebol amador, e, portanto, esta desatenção por um setor vital naquilo que representa para a saúde dos portugueses, a mim é uma coisa que me choca há muitos anos. Nuno, o desporto que tantas vezes está na boca dos políticos para, quando se trata de congratular atletas e seleções e equipas que chegam longe em competições internacionais, depois parece completamente vetado ao abandono quando se trata de apoiar e de destinar verbas para esse setor que se sabe que é tão importante na sociedade portuguesa, não é? Tens razão, Zé Carlos. Eu acho que há aqui dois pontos que nós podemos abordar. O primeiro, os programas de governo são de facto o caderno de encargos que um partido põe em si próprio para aquilo que quer fazer caso venha a formar governo nos anos seguintes, e portanto eu comparava só aquilo que vem sobre o desporto nos dois principais partidos, aqueles que querem formar governo. PSD, referências a desporto em 165 páginas, 0. Partido Socialista em 121 páginas, 5 vezes. Uma vez para dizer que quer reforçar o associativismo no desporto, outra vez para falar de combater a intolerância no desporto, seja de base, seja de alta competição, e depois duas referências mais genéricas, potenciar o desporto e promover o desporto. Pronto, é assim, e esta é a questão, e esta é assim que se arruma em muitas páginas. Despacha-se o tema. Portanto, a mim não me espanta que o PSD eventualmente não tenha estado nesse debate, uma vez que não tem nada para dizer sobre o assunto. Mas há muito para dizer sobre o assunto, e só para terminar isto rapidamente, o PIB, a influência do desporto no PIB português são mais de 2.650 milhões de euros. Isto previsto para 2020, portanto, dados de 2020, o que significa que o impacto da pandemia estimado pelos serviços da Comissão Europeia, neste caso do Executivo Europeu, é de 371 milhões de euros de impacto. Isto foi aquilo que o desporto português foi impactado. Até foi um daqueles que, em média, até foi mais impactado que os outros países. Em média, o impacto foi de 10% nestes países, em Portugal foi 14,9%. Portanto, o desporto não é uma coisa de sumenos, até mesmo no ponto de vista dos euros e dos cêntimos, digamos assim, naquilo que é para promover a economia. Concordo com o João, de facto, a melhor forma de nós aliviarmos o Serviço Nacional de Saúde é termos menos gente doentes lá, e, portanto, as pessoas, através da atividade desportiva, podem ter uma qualidade de vida maior, podem combater e podem reforçar as suas resistências e o seu sistema imunitário para evitarem precisamente sobrecarregar o SNS. Portanto, acho que o desporto nos países de primeiro mundo é uma atividade que é muito promovida e muito acarinhada pelos sucessivos governos, e é pena que nos dois principais partidos as referências sejam tão escassas. O Nuno deu aqui um mote muito interessante, Carlos Cardoso, para podermos falar daquilo que é o desporto de formação. O tal estudo que mencionámos no início desta segunda parte falava de muitos números. Um deles que me saltou à vista foi o facto de existirem menos 110 mil praticantes de desporto, com o desporto de formação a cair 65%. Como é que se recupera estes números, tendo em conta que, naturalmente, que temos aqui uma onda pandémica que vai e vem, e que, seja mais grave ou menos grave, obriga sempre ao confinamento e à suspensão destas atividades, mas, de certa forma, como é que os partidos podem ajudar, como é que os programas de governo, seja lá qual for o partido que ganha as eleições no final do mês, pode, de facto, tentar amenizar todo este impacto ao nível do desporto de formação, que é tão importante na saúde dos nossos jovens? Bem, não é importante, é fundamental. É fundamental. É fundamental. Não só na saúde dos nossos jovens, mas também na saúde das próprias populações enfim, da saúde, da saúde do todo nacional, digamos assim.
Como sabem, e como diz muito bem, o desporto em Portugal assenta essencialmente, aliás, tem toda a sua base de disseminação e a sua base de início de prática, assenta nos clubes pequenos. E essa malha de clubes que hoje em dia, digamos que hoje, está a captar jovens que no dia da manhã serão os campeões, grandes campeões ou médios campeões. Portanto, digamos que essa malha é a malha que ficou mais de certo modo, destruída por tudo isto que se passou, por estes últimos 2 anos. Aliás, aqui há uns anos atrás, e estamos a falar há uns anos da Troika, há umas anos atrás, praticamente, eu dizia precisamente isso, que daqueles anos da Troika em que houve um corte abrupto do apoio ao desporto, nós iríamos sentir daí a 4, 5 ou 6 anos, nos escalões digamos, juvenis e júniores, uma deficiência de atletas. Isso aconteceu. Repare-se, infelizmente, repare que se nós considerarmos essa onda de crescimento, quando a onda estava a começar e quando nós estávamos a começar a ter realmente uma dinâmica maior desportiva, quando acontece a pandemia. Quando nós, repare-se, os resultados que nós tivemos no último ano, e enfim, que era em Tóquio, que era nos últimos, não referimos só aos Jogos Olímpicos, referimos aos Jogos do Mundo em muitas modalidades esportivas, que aconteceram ao longo de 2021 e 2021, refletiram ainda precisamente esse trabalho que tinha sido feito, esse consigo 17, 18, 19, por aí fora. Portanto, o que vai acontecer agora, lamentavelmente, apesar de haver uma coisa, que as autarquias fazem um trabalho fantástico nesse domínio. E, portanto, os clubes locais, apesar de passarem vicissitudes, porque, enfim, alguns clubes tinham ginásios, tinham os atletas que participavam pagavam a sua cota, e isso também desapareceu. Portanto, digamos, a estrutura desse clube ficou muito mais frágil. Mas aí também as autarquias dão um bom trabalho e, portanto, apesar de terem desaparecido muitos clubes, nós creemos que será possível, enfim, se transformarmos agora a pandemia em endemia, como é a nova versão, que seja possível recuperar. Agora, há coisas que não se recuperam. Cada um daqueles jovens perdeu 2 anos da sua formação motora, não é? Em que não teve a capacidade, não só da parte esportiva, até a parte de brincar, de jogar a bola, de andar por aí na rua, quer dizer, tudo isso, e isso é algo que esses hoje jovens vão sentir certamente, e é algo da sua evolução natural, em que não vai acontecer. Portanto, são coisas que nós temos, são estudos que temos que fazer, porque isso vai-se verificar nos próximos anos, que realmente há coisas que não são recuperáveis. Bem, Carlos Cardoso, muito obrigado por ter vindo ao Jogo Económico e poder passar-nos então o testemunho daquilo que foi o encontro com os partidos, um encontro um bocadinho mais reduzido do que aquilo que a Confederação de Desporto de Portugal gostaria, mas de qualquer maneira ficaram então com alguma ideia daquilo que os partidos têm em mente para o que será o desporto em Portugal nos próximos 4 anos. Carlos Cardoso, muito obrigado e esta porta estará sempre aberta para o receber e para ter então o seu testemunho relativamente àquilo que são os desafios do desporto em Portugal. Mais uma vez. Muito obrigado também. Muito obrigado. Esteve à vossa disposição. Okay. Muito bem, muito obrigado. Passamos então agora para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores.